Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, salve da amada igreja com a paz de Deus. Amém. Para o seu irmão aí, fala aí, você está feliz? Amém, glória a Deus, aleluia. Está feliz? Aleluia. A presença do Pai? Amém, glória. Nós estávamos comentando aqui ontem, né? Nós luta lá fora, nós briga, nós bate, apanha. E quando nós entramos por essa porta adentro, quem está prestando atenção diz glória a Deus. Aleluia. Quem não está, presta. Aleluia. Glória, glória. Aí a gente entra aqui na casa do Senhor, né? Jesus está aqui. Amém, glória. Glória a Deus. Aleluia. Fala aí comigo, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Agora é hora da reverência. Hora da reverência. Amém? Amém, glória a Deus. Podemos Aleluia. sentar, pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. E ontem nós falávamos, né, de reverência na presença de Deus. Nós luta, nós bate, né, guerreia. Paulo já escreveu que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a carne, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra nossos irmãos, nem lá de fora, nem daqui de dentro, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje isso é falado dentro das igrejas, né, sobre a palavra levita. Glória a Deus. Aleluia. Levita é simplesmente um apelido do crente, amém? Fala aí, apelido, né? Porque segundo a palavra de Deus, a escritura aqui, se você pegar o livro de Levítico, Êxodo, né? Mais no fim do livro de Êxodo, Levítico, vai falar sobre o que é ser um levita, amém? Aleluia. Jacó teve 12 filhos, amém? Que foram chamados de tribos, que era muita gente. Era a promessa de Deus, que Deus tinha dado para Abraão, se cumprindo, amém? Amém, glória a Deus. Deus certa feita falou para Abraão: em ti, Abraão, que Deus escolheu Abraão, no meio daquele povo, no meio do mundo, entre o planeta, no mundo. Ele olhou e viu um coração sincero em Abraão, escolheu Abraão, amém? Ele olhou lá dentro de nós, né? Como ele está olhando dentro de você hoje, nessa noite. Ele olhou lá no coração de Abraão, olhou naquele sangue e viu que aquele sangue era puro. Aquele sangue ia dar lá no jardim do Éden, lá em Adão. Você entende? Quem está entendendo diz amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Então Deus olhou assim e viu que Abraão era do sangue real lá, era filho de Adão, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí você abre no livro de Levítico, você vai ver aqui no capítulo 8, no capítulo 4, o chamado da tribo de Levi, amém? Amém. Quem sabe qual que era a tribo de Levi? Era a tribo da qual Moisés nasceu, amém? Amém. Fala aí, Moisés, Moisés. Arão, Arão. amém? É. Os filhos de Arão, Eleazar, Tamar, essa geração. Então era da tribo de Levi, amém? Amém, glória a Para os Deus. irmãos entender da onde que você é tirado essa palavra Levi. É um apelido de nós hoje, porque nós não somos levitas de sangue real, nós não somos levitas da tribo de Levi. Fala para o seu irmão, você não é levita. Você não é da tribo de Levi. Talvez tiver algum sangue, Deus olhar aqui, ser das tribos lá. Pode ser de Judá, pode ser de Efraim, Manassés. Ou outro, pela fé nós somos de Judá, né?
Porque Jesus é o leão da tribo Ajudar. de Judá. Amém? Dentro das 12 tribos, Deus, aleluia. Deus foi lá em Judá e falou assim: ó, de ti vai nascer o Senhor Jesus, né? O Yahushua Hamashia, né? Aleluia, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Yahushua Hamashia. Porque os hebreus não falam português que nem nós. Nós faz Jesus aqui lá. Você chega lá e perguntar a Jesus. Sabe? Amém? Yahushua Hamashia. Yahushua Hamashia é aqueles que puseram o nome nele de Yeshua, para trocar o nome, né? E todo mundo está nas igrejas, Yeshua, mas não sabe nem o que significa. Então, assim, Levi, a palavra levita é data de Levi, porque Deus escolheu dentre os filhos de Levi, que era pai de Moisés, de Arão, chamou aquela tribo para cuidar do templo, do tabernáculo, no meio do deserto. Amém, Jesus? Aleluia. Eu estou lendo aqui, ó, Glória. Números, amém? Levítico, capítulo 8. Amém, Jesus? Glória. Capítulo 16. A forma como Arão tinha que entrar no templo não podia ser de qualquer jeito. Glória a Deus, Eu até vi um aleluia. grito ali atrás na que a irmã louvou. E eu falei assim: a causa de nós ser consumido é a sua glória, a sua misericórdia. Naquela época, meu irmão, um levita não podia entrar lá de qualquer jeito. Ele não podia tocar nos utensílios da casa, porque ele era consumido na hora. Se você pegar aqui, ó, no capítulo Levítico, no capítulo 10, Nadab e Abiú, só deles entrar lá dentro, lá de qualquer jeito, e começou a fazer um fogo estranho lá, e eles foram mortos na hora. É a palavra de Deus que fala isso. Amém? Porque eles não eram bons levitas. Então Deus mata levita, hein? Deus acabou com esses levitas, Nadab e Abiú. É, Jesus. Fogo estranho no altar. Deus falou que não. É lugar de santidade. Glória a Deus. Amém? Deus, aleluia. Eu respeito muito esse lugar aqui, porque aqui, esse lugar aqui respeita, ele representa da onde sai a palavra do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Muitas até falam aí, é o Cordeiro da noite, é o fulano de tal. O Cordeiro da noite é o Senhor Jesus Cristo. Ele usa seus vasos, amém? Como diz o irmão, ele não manda recado, ele usa o pregador. Aleluia! É. Então, levita, meu irmão, pra você entender o que é um levita, tem que ser, você fala assim: o irmão é levita, o fulano é levita, vem aí. Então, ele está vindo lá de Israel, lá da tribo de Levi, dentro das 12. Nós somos apenas cantores. Fala aí, sou cantor. Cantor. Fala aí, sou cantor. Sou cantor. Isso aí, a segunda palavra tirou da minha boca, do meu coração. Tirou. Somos cantores, adoradores. Amém? Aleluia, O glória a apelido Deus. nosso qual que é? Ninguém sabe? Nosso apelido, levita. Por que estou falando isso? Porque muitos irmãos pensam: eu sou levita. O verdadeiro levita era aquele que, quando Deus falava para Israel: pode ir andando que não é para ficar mais aqui, aí eles iam lá, tiravam o véu daqueles panos lindos, ia dobrando bonitinho, não podia ser de qualquer jeito, tudo em santidade, não podia deixar cair, não podia. Os levitas é o que cuidava. Levita cuidava do tabernáculo, meio do deserto. Amém? E Aleluia. depois, na época de Davi, né? Porque Davi começou, mas quem acabou foi Salomão. Então se estabeleceu essa regra dos levitas cuidar do templo Glória a Deus, que aleluia. Salomão acabou de construir. É por isso que você ia falar da glória da segunda casa será maior do que a Primeira. Primeira. porque aquela lá acabou quando Nabucodonosor passou e ó, levou todos os utensílios, pôs fogo lá e arrancou os olhos dos Zedequias lá e, né?
os olhos dele, fui rebelar contra o rei. Era da vontade de Deus que Nabucodonosor dirigisse a terra naquela época, cabeça de ouro, segundo a teologia nossa. E ele desobedeceu. Foi arrancada os olhos dele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então aqui está o verdadeiro levita. Tem que ser da tribo de Levi. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Fala aí, eu sou doutor adorador, que adoro o meu rei, em espírito E Espírito, e em verdade. Amém. E não posso não posso adorar de qualquer jeito, adorar qualquer jeito, mas eu tenho mas eu tenho procurar fazer o de melhor. fazer melhor. Verdade. Amém? Amém, glória a Aquele que Deus. tiver que aleluia. ensaiar, ensaia. Amém? Glória, Aquele que glória, tiver que glória. decorar o louvor certinho, decora. Eu já risquei um dia aqui de umas falas. Certa vez fui cantar num ministério aí, apostólico, esqueci o começo do hino, irmão. Que vergonha. Mas, amém? A gente tem que fazer o de melhor, preparar. Amém, Levita? Glória a Deus, aleluia. Amém, apelidado de Levita. Aleluia, Cantor e glória. adorador do Senhor Jesus. Amém. Abra sua palavra aí rapidinho. No livro de Aleluia. 1 a Pedro, capítulo 2. Eu estou marcando aqui, irmão. Eu já fui até profetizado que eu sou uma Bíblia ambulante, mas com essa idade que eu estou chegando, aí a cabeça da gente não é a mesma, né? Pode ver que os versículos vão sumindo, né? Mas a palavra, a escritura fica na cabeça, amém? Nós estávamos brigando aqui ontem, uma certa pessoa aí falou que nós não prega nada. Ninguém prega nada, eu não prego nada mesmo. Eu prego a Cristo, Tem misericórdia. aquele que me escolheu, né? Aquele que ele, você vê o homem, né? O homem fala mal. Deus. Mas o Espírito de Deus já testificou da minha pessoa. Aleluia, glória a Deus. Nessas regiões aqui, eu não andei todo o Brasil. É, Jesus. O mais longe que eu fui foi São Paulo, como se diz, Passo, São Paulo, Caça, esses lugares aqui, essas regiões, eu evangelizei. Campo Mourão, muitas almas para Jesus. Mas em certa feita em Claraval, um culto foi mudado. Na época eu ainda era casado, eu sou divorciado. Quando eu entrei na porta, depois no final o pastor me chamou na frente. Quando tu entraste naquela porta, o Senhor mandou eu mudar o culto por causa da tua pessoa. Amém, Jesus? Amém, glória a Deus, Eu não sou aleluia. nada, eu não sou ninguém. Nós somos um em Cristo.